Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, e vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante todo o dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 4, trecho 178, 22 de fevereiro de 1903. O pecado é o veneno e a dor é o antídoto. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo vi meu adorável Jesus e me disse: minha filha, o pecado ofende a Deus e fere o homem. E como foi cometido pelo homem, e foi ofendido Deus, para receber uma plena satisfação, se necessitava um homem e um Deus que me satisfez. Então aqui a Luísa, como sempre, né, encontrava-se no seu estado habitual e por pouco tempo ela viu Jesus e Jesus disse a ela, né, disse, minha filha, o pecado ofende a Deus e fere o homem. E como foi cometido pelo homem e foi ofendido a Deus. E foi ofendido Deus. Né? E para receber uma plena satisfação, se necessitava de um homem de um homem e um Deus que me satisfez. Então, nós sabemos que o pecado, ele é uma grande ofensa a Deus, né? Mas que além de ele ofender a Deus, ele é um veneno. Ele é um veneno muito perigoso, porque além da ofensa, ele causa uma dor no homem. Ele causa uma dor no homem, ele causa uma dor na alma, né? Há muitos tipos de pecados graves, seja um assassinato, seja um adultério, seja um aborto, uma calúnia, né? Uma difamação. Sempre causa uma dor no homem. Antes, uma ofensa a Deus. E depois a dor. Porque ali a pessoa tem a consciência pesada, ela tem um remorso. Essa consciência pesada, esse remorso, ele traz dor, a dor na alma, por ter causado
aquela ação, né? Aquela atitude, aquele pecado. E acontece essas duas coisas, a ofensa e a dor. E a dor, mas essa dor ela é necessária. Por quê? Porque é por a dor na consciência, é pela dor do remorso que eu enxergo a ofensa que eu cometi a Deus. E eu tenho o arrependimento e a atitude de pedir perdão, né? Mas existem casos também em que as almas elas cometem muitos pecados graves. Elas até têm a consciência de que elas ofenderam a Deus, mas elas não vão buscar a reconciliação com Deus. Então elas guardam anos e anos aquele remorso, aquele arrependimento, aquela dor e não buscam o arrependimento. Não buscam a reconciliação, o arrependimento até existe e até por experiência própria, né? Você vira e mexe, vez e outra você pensa naquele ato. E ao pensar, dá a dor na consciência, bate o arrependimento, bate o remorso, e aí a pessoa fica guardando, né? Como já aconteceu comigo. Como já aconteceu comigo antes que eu tivesse uma aproximação com Deus, antes de Deus me chamar a uma vida nova, né? Eu tinha uma culpa muito grande. Essa culpa, ela me causava dor na alma, um arrependimento. Quantas vezes eu chorei de arrependimento. Mas eu ainda não participava de igreja, ainda não conhecia Jesus, então aquilo ficava comigo. Mas lá no profundo da minha alma, Deus conhecia o meu remorso. E ele foi tirando, assim, ele foi me levando até um momento em que eu o conheci e eu fui até o confessionário, né, tomar o banho do perdão, onde Deus me lavou e eu pude então ter paz. Mas antes eu sofri a dor na alma. Minha alma vivia em constante dor cada vez que eu pensava, né? Cada vez que eu pensava na ofensa que eu cometi, porque eu já tinha consciência de que eu ofendi a Deus, que eu pequei contra Deus, mas eu ainda não tinha aquela consciência de ir até a igreja pedir perdão, de ir até Jesus, até o sacerdote. Eu não tinha. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos com essa culpa, com essa dor na consciência, com esse remorso. É, foi ofendido Deus para receber uma plena satisfação se necessitava um homem e um Deus que me satisfez. E os 30 anos de minha vida mortal deram satisfação pelas 3 idades do mundo, pelos 3 diferentes estados de lei, a natural, a escrita e a da graça, pelas 3 idades de cada homem, a adolescência, a juventude e a velhice. Então, Jesus fala assim, né? Se necessitava um homem, um Deus,
que me satisfez. É, essa satisfação de Jesus veio por meio da justificação. Por meio da justificação que ele veio justificar-nos do pecado, né? E, e essa justificação, ela teve um peso muito, ela custou muito caro para Jesus, né? Teve um peso muito, foi muito pesado, porque essa justificação veio pela sua morte e a sua ressurreição. A justificação, ela veio desligar o homem do pecado, né? Veio nos desligar do pecado, veio nos desviar do pecado. Mas ele diz aqui também que os 30 anos da sua vida mortal deram a satisfação, que foi justamente essa justificação, né? Que ele veio nos ensinando, pelas 3 idades do mundo, pelas 3 diferentes estados, né? O estado da lei, que já estava na lei, né? Que ia acontecer, que o Salvador viria, a natural, né? A lei natural, que a lei natural é a graça de Deus, que através de Jesus nós podemos experimentar essa graça, vivermos dessa graça, né? A a escrita porque já estava escrito, né? Quantos os profetas eles já tinham anunciado, né? Deus através dos profetas já tinha anunciado a vinda do Salvador que ele viria. Então, já estava na lei, né? Já estava escrito, na verdade, já estava escrito, né? Então nós participamos dessa lei, nós fazemos parte dela, né? Da graça, a graça da participação na vida de Deus, na intimidade da vida trinitária, ou seja, pelo batismo, né? Nós participamos da graça de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Pelas 3 diversas idades de cada homem, adolescência, na juventude e na velhice. Eu por todos dei satisfação. Então Jesus justificou a todos, seja na adolescência, seja na juventude e na velhice. Todos nós fomos justificados. Justificados. Todos nós fomos desligados do pecado, né? Que está em contradição com o amor de Deus e purifica o nosso coração. A justificação ela é a misericórdia de Deus, que oferece o perdão e nos reconcilia com Ele. Então nós podemos ser, através do perdão, sermos reconciliados, através da nossa confissão, sermos reconciliados com Deus, sermos homens novos, né? E Jesus diz assim que mereci e impetrei a minha humanidade. Eu por todos dei satisfação, mereci e impetrei, e minha humanidade serve de escada para subir ao céu, né? Porque na humanidade de Cristo, quando Cristo viveu aqui nesta terra, a vida dele era um exemplo. A vida de Jesus era um modelo. Então nós somos chamados, nós somos convidados a olharmos, a imitarmos Jesus, a fazer a sua imitação.
Porque essa imitação, ela serve de escada para subir ao céu. É vendo a humanidade de Cristo, é olhando para ela, é seguindo o seu exemplo, que ela vai nos servir de escada para o céu. Cada dia, cada mudança, cada transformação, cada conversão, cada ato novo, cada ato de amor, cada ato de santidade, de reparação, de expiação, nos levará ao céu, né? São os degraus. Mas se o homem não sobe esta escada com o exercício das próprias virtudes, em vão tenta subir e tornará inútil para si mesmo o meu agir. É, é inútil olhar para Cristo e não tentar imitá-lo, e não e não colocar em prática, e não exercitar essas virtudes. Fazer virtudes contrárias, né? Realizar coisas contrárias, é em vão. Não adianta olhar para os exemplos de Cristo e não copiá-lo, e não imitá-lo. É vão, como ele mesmo diz. Para essas almas ele não servirá de escada, mas a sua humanidade servirá de escada para aqueles que lhe imitam, né? Para aqueles que seguem o seu caminho, para aqueles que escutam as suas verdades, para aqueles que exercitam essas práticas, prática de amor, prática do bem, para si mesmo meu agir. Ouvindo o nome do pecado, então eu, ouvindo o nome do pecado, disse: Senhor, fala-me um pouco do que te agrada tanto quando uma alma se magoa de ter te ofendido. E ele, o pecado é um veneno que envenena toda a alma e a torna tão deformada que chega a fazer desaparecer nela minha imagem e a destrói este veneno e lhe restitui a minha imagem. A verdadeira dor é o antídoto, e à medida que a dor destrói o veneno, faz um vazio na alma, e este vazio o enche minha graça. Esta é a causa de meu agrado, porque vejo ressuscitada por meio da dor a obra da redenção. É verdade. O pecado, ele é um veneno. Ele é um veneno fortíssimo, porque ele é um veneno que ele ofende a Deus. E ele também nos fere, ele nos causa dor, a dor da alma, igual eu falei no início, né? A dor da culpa. Ela provoca uma grande dor, ela provoca um remorso, um ressentimento contra você mesmo, contra o seu próprio ato. E essa dor, ela é o antídoto. Por que que ela é o antídoto? Porque ela dói tanto, esse remorso dói tanto na alma de quem peca, do pecador, que enquanto ele não vai buscar o verdadeiro antídoto, né? Na verdade, a dor é o remorso. A dor é o remorso, né? O antídoto para essa dor é, é a confissão. É a confissão, né? O pecado é um veneno que envenena toda a alma do homem. E a alma, ela fica deformada, ela fica escura, ela fica doente, ela fica deprimida, ela fica, ela fica diferente, ela fica feia.
Porque a deformidade, ela tira as coisas da sua forma bonita, da sua forma perfeita, ela vai causando uma imperfeição. Então, é essa imperfeição causada na alma, né? Além da dor, além do remorso, né? Então, o pecado é um veneno que envenena toda a alma e a torna tão deformada que chega a fazer desaparecer nela a minha imagem. Então, Jesus desaparece no pecador que peca, né? Naquele que peca. Ele deforma, não se enxerga Jesus na pessoa que peca. Não se enxerga Jesus naquele que só comete pecados. Não se enxerga Jesus naquelas almas que só sabem pecar. Porque nós estamos falando do pecado. Do pecado. Seja venial, seja pecado mortal, né? Grave, tudo é pecado. E todo o pecado causa essa deformidade na alma. E não se enxerga Jesus nesta alma. Não se consegue ver, né? E a dor destrói este veneno e lhe restitui minha imagem. Por que que a dor destrói esse veneno? Porque quando você toma consciência do mal que você causa, da ofensa feita a Deus e do mal causado a você mesmo pela ação do seu pecado, você vai buscar a reconciliação. A reconciliação. Se reconciliar com Deus, tomar o banho da misericórdia, né? A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, e que ela opera a justificação. Quando Jesus diz: o reino de Deus está próximo, né? Sob a noção da graça, o homem ele volta para Deus. Aí ele se desvia do pecado e e, e acolhe o perdão e a justiça do alto, a justiça de Deus. Aí o homem é lavado, aí o homem é banhado pelo amor de Deus, né? À medida que a dor destrói o veneno, faz um vazio na alma. E este vazio enche a minha graça. A graça de Deus, a graça da justificação, né? A graça na participação da vida de Deus, na intimidade da Santíssima Trindade. Faz um vazio na alma. Este vazio enche minha graça. Esta é a causa de meu agrado, porque vejo ressuscitada por meio da dor a obra de minha redenção, né? Então, por meio dessa dor, desse remorso, né, causada na alma do homem, o homem não consegue, o verdadeiro cristão, ele não consegue, quando ele causa uma ofensa a Deus, ele não consegue ficar em paz, não consegue. A consciência dói, o remorso, ele faz uma coisa, faz outra, ele não consegue esquecer do mal causado a Deus. Por quê? Porque a consciência não deixa. E fica ali aquela dor, aquela ferida. Então eu encontro, enquanto eu não vou buscar Jesus na pessoa do sacerdote, para que ele venha me lavar, para que ele venha me purificar dos meus pecados, da minha ofensa, a dor não sai. A dor não sai. E quando eu vou buscar a confissão, quando eu vou tomar esse banho na misericórdia de Deus, aí ele me enche da sua graça. Ele me enche da sua graça e sai o vazio da alma, né? Porque ela está cheia da graça de Deus.
E isso agrada a Deus. E ele vê ressuscitado por meio desta dor que levou ele até o encontro com Jesus para ser libertado do pecado, né? E assim acontece a obra da redenção de Jesus. Da redenção. Por isso Jesus começa aqui dizendo, aqui nesse tema, o pecado é o veneno. Ele é um veneno. E a dor é o antídoto. A dor é o antídoto, é o veneno porque o pecado mata a alma. Ele envenena, ele ofende a Deus. E a dor que é causada através do pecado cometido pela alma, ela é o antídoto, porque ela leva a alma até Jesus na pessoa do sacerdote. E lá ela encontra a graça diante de Deus, o perdão, a absolvição do pecado. E ali há um encontro. Não há mais uma barreira entre eu e Deus, entre a alma e Deus, mas ali há um encontro da graça entre Deus e a alma, porque ela está limpa, está purificada, né? Está justificada, está perdoada do seu pecado. Aí não existe mais a dor, só a alegria de ter recebido o perdão de Deus, o perdão do seu pecado e ter tirado o vazio e preenchido com a graça de Deus, pelo perdão dos seus pecados. Jesus, eu confio em vós. Fiat.